Na primeira leitura, nós vemos a dificuldade do compromisso, né? O empenho que o profeta faz, ou aqui é o lamento que ele faz diante da dificuldade da missão. A palavra do Senhor seduziu. Ele deixou-se ser seduzido por esta palavra, mas diante, né, há a incompreensão, há as dificuldades e invocando, né, sobre ele, inclusive, algo que não era bom. E ele, então, fala, né, desse, como que dizer, um cansaço ou um lamento, né, da dificuldade dessa missão. Mas não podemos, né, desistir. A palavra do Senhor tornou-se para ele algo que fosse contrário. Por quê? Porque ele pregava a verdade e aqueles que não queriam, né? Então, por isso, a vergonha aqui é ao contrário, né? O texto do Salmo, o Salmo de confiança, né? Que a nossa alma tem sede de vós. Como a terra sedenta por água, assim também a nossa alma sedenta por Deus, nossa vida. Nós somos, então, iluminados, guiados por Deus. Deus, o Senhor, né, é aquele que nós devemos servir, devemos procurar, devemos estar com Ele. O texto do Evangelho de São Mateus, continuidade do domingo passado. Só para recordar, domingo passado, Jesus pergunta, né? Quem dizem ser o Filho do Homem? Quem eu sou? Eles dão as respostas que o povo dava, né? Uns dizem que é João Batista, Elias, Moisés. E Jesus pergunta, e para vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro faz uma profissão de fé, uma confissão, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus faz um elogio, bem-aventurado, bendito, feliz és tu. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas você chegou ao reconhecimento do Cristo, ao reconhecimento do Filho de Deus, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, domingo passado, nós temos essa confissão, essa profissão de Pedro, e ali, né, a rocha. Cristo é a igreja, a cabeça da igreja, e a rocha no qual estamos todos alicerçados, né, o ponto de unidade. Inclusive, rezamos também, né, pelo Papa como sinal, né, desta unidade. Continuando, Jesus fala, né, do compromisso. Lembra que a palavra é compromisso. O Filho do Homem vai ter as dificuldades, vai sofrer muito, né, ser entregue nas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes, e que devia sofrer. Então Pedro toma Jesus à parte, né, e começa a repreendê-lo. Uma figura interessante para a gente compreender aqui, porque a fala de Jesus é dura, né? Fala, vai para longe, e Satanás. Então são duas coisas. Primeiro, que Satanás não seria um nome próprio, uma pessoa, alguém, ou diabo, alguma coisa assim. O nome significa, né, o defensor ou o acusador, né, é como que uma profissão. Né? Então, para a gente compreender, talvez, porque Pedro começa, depois da profissão de fé, na sua dúvida ou na sua vontade de fazer algo, de proteger o mestre, acaba jogando contra, né, o patrimônio, né, por assim dizer. A gente falava antigamente, fulano entregou o ouro, né, quando ia jogar, se fosse zagueiro, goleiro, sei lá, né, jogou contra, quer dizer, não fez o que devia ter sido feito, achando que estava fazendo certinho, mas fez errado, né? Ou então a gente brinca, né? Às vezes fala, fulano está sendo amigo da onça, né? Está falando alguma coisa, achando que está falando certo, fazendo a maior vantagem, e ao contrário, ele está falando alguma coisa que não é
não é bem certo, né? Sei lá, uma expressão assim, está se dando errado, né? Fazendo o que é errado, falando o que é errado. Então Jesus chama a atenção. E outra, vai para trás, vai para longe, atrás é para seguir. Fala, Pedro, você que deve seguir. Pensa as coisas dos homens e não as de Deus. Então Jesus adverte que é preciso ter o compromisso. E esse compromisso é sentimento, pensamento e buscar, né, o que é de Deus, o que é dele, não só o humano. E em seguida Jesus fala, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, é fazer a vontade de Deus, conformar-se à vontade de Deus. Às vezes a gente pensa, erroneamente, que ser cristão é assumir o caminho do sofrimento. O sofrimento pelo sofrimento. Isso tem até um nome, né? Masoquista. Não é esse o caminho. Então, ser cristão não é o caminho do sofrimento, mas é o caminho do compromisso. Não é o caminho do sofrimento, mas é o caminho da renúncia. Renunciar aquilo que não é de Deus para assumir aquilo que é de Deus. Por isso, a cruz de Jesus, a cruz significa entrega, amor, compromisso, empenho, dedicação. Aquele que é comprometido com Cristo, aquele que quer renunciar a si mesmo, tomar a cruz de Jesus, vai viver os ensinamentos de Jesus. E para viver os ensinamentos de Jesus, automaticamente tem que renunciar àquilo que não é de Deus, aquilo que é contrário ao projeto de Deus. Então, num âmbito bem geral, mas ao mesmo tempo específico para cada um de nós, a gente pode pensar, como está o meu compromisso com a cruz de Jesus? Com o seu amor, com a sua entrega, com a sua doação. O final do Evangelho também tem esse chamamento à conversão. Virá e recompensará de acordo com a sua conduta. Então, a minha conduta tem sido uma conduta de compromisso com Jesus? Que nós possamos renovar sempre e viver sempre esse compromisso com a cruz de Jesus, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua generosidade. Portanto, tudo que às vezes, né, se nós tomarmos outro trilho ou outra conduta, que não é a conduta do renunciar às nossas vontades ou maldades puramente humanas e pensar aquilo que é de Deus, nós não estamos renunciando a nós mesmos, não estamos renunciando aquilo que não é de Deus, mas estamos tentando trilhar, né? Andar em dois trilhos ao mesmo tempo. A gente precisa sempre da graça de Deus para tomar cada dia o nosso compromisso, o nosso empenho. O ser cristão implica o sim a Jesus todos os dias. Finalizando, São Paulo, só para ressaltar, né? São Paulo aos Romanos, capítulo 12, até o capítulo 12, um pouco mais teológico, agora vai mais para a comunidade. São Paulo fala, pela misericórdia de Deus, exorto que vos oferecestes em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não conformeis com o mundo, mas deveis transformar de acordo com o amor de Deus, com aquilo que é de Deus. A transformação, a mudança, a conversão não é para outro caminho, mas para o caminho de Deus, para a cruz de Cristo, para o amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja.